Bom, não posso dizer semana passada hoje, porque semana passada a gente não começou nada, né? Foi semana retrasada que nós começamos essa temática dos guard-rails e não pudemos fazer, deu uma bagunçada um pouco na minha organização, nas datas, né? Mas andei replanejando e vamos conseguir vencer o tema também. Esses guard-rails, que dá tema pra gente aí, eles estão presentes em muitos lugares. Normalmente a gente não nota eles. Eles não recebem muita atenção até que você precise encontrar um deles, né? Se você perceber ele, geralmente é porque você já encostou ou porque bateu num guard-rail, né? Algumas vezes eles evitam tragédias, algumas vezes eles ajudam a salvar vidas. E a gente falou há 2 semanas atrás que guard-rails são sistemas que são projetados para impedir que os veículos desviem para as áreas perigosas ou fora dos limites das estradas. São colocados sempre dentro de uma zona segura, evitando que a gente ultrapasse e chegue numa zona insegura. Normalmente eles estão em pontes ou no meio das estradas, quando elas são duplicadas, né? E nas curvas, visando sempre a segurança de quem trafega por uma rodovia. Como eu disse, eles não impedem o impacto. O impacto muitas vezes a gente se choca com ele. Mas eles impedem ou estão ali para ajudar a evitar que o dano seja maior, para minimizar os danos, evitando um desastre. E se a vida da gente, muitas vezes a gente compara com uma estrada, a gente tem pensado junto sobre os guard-rails que Deus coloca para proteger a gente ao longo da nossa jornada da vida. E Ele nos oferece alguns guard-rails. São barreiras de segurança que Deus nos dá para evitar desastres também. Alguém certa vez disse, eu não sei o autor, mas de que a grande maioria dos problemas que nós temos na vida, a grande maioria, ou tem a ver com o lado financeiro, ou tem a ver com o lado da sexualidade humana. São 2 grandes temas da vivência humana e tendem a gerar problemas, tendem a gerar conflitos, às vezes até alguns desastres, o lado financeiro ou o lado da sexualidade. O tema da sexualidade estava previsto na série, mas como a nossa série vai fazer uma pausa em função do Ação de Graças, né, Assembleia, então a gente vai tratar isso depois. Hoje, o nosso assunto é guard-rails nas finanças. Talvez você já tenha sofrido as consequências de ter contraído uma dívida que não conseguiu pagar. Talvez alguém esteja preocupado porque foi demitido e não sabe como é que vai fazer para pagar aqueles boletos que chegam todo mês, e eles sempre vêm. Às vezes relações de amizade são rompidas por problemas financeiros, casamentos se desfazem por dificuldades em lidar com as finanças. E eu tenho consciência que o assunto é bastante delicado, principalmente pelo ambiente que a gente está tratando do assunto. Dinheiro na igreja já levanta desconfiança. Infelizmente, tem sido algo recorrente. Ou você já ouviu, ou até já mesmo pensou, né? A igreja só quer o meu dinheiro. É uma frase que a gente ouve muito. E é perfeitamente compreensível que pessoas pensem assim. Porque existem pessoas, existem líderes mal intencionados, de igrejas inclusive, que realmente exploram a fé simples das pessoas em busca de enriquecer os seus próprios bolsos. Mas isso não quer dizer que todas as igrejas são assim. Por isso que esse assunto, mesmo sendo delicado, ele precisa ser mais falado entre a gente. Para que a gente ouça o que Deus tem a dizer sobre o dinheiro, sobre a nossa relação com o dinheiro, sobre como nós devemos lidar com ele. E é curioso porque se alguém disse que finanças e sexualidade são dos assuntos mais importantes da nossa vida, os que mais causam problemas, são também 2 assuntos que mais aparecem na Bíblia: finanças e sexualidade. A Bíblia tem mais passagens se referindo a dinheiro do que passagens se referindo ao céu. Curioso isso, né? A Bíblia fala muito de dinheiro. E por que ela fala bastante disso? Porque dinheiro é uma área importante da nossa vida, mas ao mesmo tempo é uma área perigosa, uma área sensível. Muitas vezes as histórias bíblicas nos contam sobre pessoas que viveram
e sofreram as consequências de não terem compreendido os limites que Deus oferece ao transitar por áreas perigosas. E o lado das finanças é uma das áreas perigosas. Ao longo de toda a Bíblia tem um alerta. O dinheiro, o uso do dinheiro, ele é uma bênção, mas ele pode ser também perigoso. É a sua relação com o dinheiro que vai determinar se ele vai ser uma bênção ou se ele vai ser uma desgraça na sua vida. E aí na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, tem uma passagem dizendo assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Importante a gente deixar bem claro, a Bíblia não é contra a riqueza. A riqueza pode ser até mesmo um dos muitos sinais da bênção de Deus. Há relatos de pessoas cheias de fé com muitas posses na Bíblia. Mas o problema é o desejo desenfreado por ficar rico, a ponto de ceder à tentação e se enredar nas armadilhas que o amor ao dinheiro traz. Os que querem muito ficar ricos, os que querem ficar ricos, é como começa o texto aqui, podem se corromper, podem ceder à tentação da desonestidade para alcançar essa riqueza. As dívidas podem te escravizar. Em vez de ser apenas um meio para você alcançar um grande objetivo, a dívida pode se tornar um grande problema na tua vida. A posse do dinheiro pode te despertar a avareza, pode te levar à ganância, a querer ter sempre mais e mais. E o principal problema, o amor ao dinheiro pode te afastar de Deus. Pode, não quer dizer que sim, mas pode. A posse do dinheiro, ela tem potencial para se tornar um ídolo na tua vida. Alguém que assume o lugar de Deus. O dinheiro em si não é o problema, mas o amor ao dinheiro, a Bíblia diz, é a raiz de muitos males. Então, percebendo, compreendendo esse guarda-reio que Deus nos oferece para a nossa relação com o dinheiro, eu quero convidar a gente a olhar para aquilo que Jesus diz sobre essa relação. Com tanto discurso distorcido de pastores, de igreja, que se aproveitam da fé para benefício próprio, eu penso que melhor a gente fazer é ouvir diretamente o que Jesus tem para dizer. Por isso eu escolhi o texto de Mateus, para ser a base da nossa conversa hoje. Mateus 6, e ali em Mateus 6, Jesus nos aplica, de certa forma, 3 testes sobre ganância. 3 testes. Sabe por que Jesus aplica esses testes? Ele está falando com os seus discípulos, com uma multidão que está ao redor. Jesus aplica esses testes porque eu não me considero uma pessoa gananciosa. Você se considera ganancioso? Provavelmente não. Essa mensagem sobre ganância provavelmente é para aquele amigo que é muito apegado ao dinheiro. Sabe quando a gente ouve a mensagem e diz, isso aqui o meu amigo devia ter ouvido. E existem muitas diferenças, níveis diferentes de ganância, e Jesus vai aplicando testes, ele vai direto ao ponto. E o primeiro teste de Jesus é o teste do coração. Ele questiona aonde está o teu coração. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Quando Jesus se refere à terra, ele está falando da história. Tem a ver com esse momento da história que nós vivemos. Porque aqui na história, nessa linha do tempo que a gente chama de tempo, os ladrões roubam, a ferrugem corrói. Nós devemos, é o conselho de Jesus, acumular tesouros no céu. E quando a Bíblia fala de céu, não está falando só das nuvenzinhas. Não é ficar pulando nas nuvens e ouvindo coral de anjos, querubins, serafins, como a gente às vezes imagina o céu, Quando Jesus fala em céu, ele está se referindo à eternidade. É um outro momento, muito maior, muito melhor do que esse que a gente está vivendo aqui e agora. O que a gente vive aqui e agora na história
é muito, mas muito pequeno quando comparado à eternidade. E a pergunta de Jesus é: onde está o teu coração? Ele está focado apenas nesse momento da história, nesses teus 80, 90 anos de vida, ou ele está conectado com a eternidade toda? Essa é a pergunta de Jesus. Depois da obra de Jesus na cruz, em nosso lugar, depois que ele ressuscitou, depois que ele subiu ao céu, a Bíblia diz que nós estamos vivendo os últimos dias da história. Esse espaço de tempo na história entre a vinda, a primeira vinda e a volta de Jesus, é o que a gente chama de os últimos dias. E quando os primeiros discípulos entenderam que eles estavam vivendo os últimos dias, eles foram abrindo mão de tudo que eles tinham na história, porque eles não queriam viver os últimos dias em função de si mesmos, mas queriam viver em função de algo maior, experimentando desde agora os valores de um reino que não é da história, é da eternidade. E eles foram dando não só o que eles tinham, mas eles se deram a si mesmos, eles entregaram a sua vida como um todo. Muitos deles morreram, literalmente, foram crucificados, de cabeça para baixo, alguns porque não queriam ser do mesmo jeito de Jesus, mas eles compreenderam que estavam acumulando tesouros na eternidade, no céu. E Jesus está nos testando e nos convida a investir nas coisas que têm valor eterno, não só nas coisas que têm valor na história. O teste de Jesus nos faz repensar a nossa vida, repensar os nossos valores, repensar a nossa visão de mundo. E Jesus está dizendo: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E nesse teste é como se Jesus estivesse olhando fundo nos teus olhos e me perguntasse: o que é a vida para ti? O que é a vida? Sempre lembro daquele programa, né, da TV Cultura, os mais velhos vão lembrar do Antônio Gama. No final do programa ele perguntava: o que é a vida? E a pessoa tentava responder e repetia a mesma pergunta com a mesma intensidade: o que é a vida? Imagina Jesus agora olhando nos teus olhos e perguntando: o que é a vida para ti? A vida para você tem a ver só com essa terra, só com a história, com aqui e agora? Ou a vida para você tem a ver com algo muito maior, tem a ver com a eternidade que a gente não consegue nem medir? Eu abro os braços para mostrar, mas ela não cabe aqui ainda. Onde está o teu coração? O segundo teste de Jesus é o que cativa os teus olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Candeia é a luz, né, o que ilumina. Por que será que Jesus falou dos olhos ao falar de ganância? Porque a gente deseja aquilo que os nossos olhos veem. É comum. O que a gente enxerga, a gente quer. Isso acontece com a sexualidade. Os nossos olhos nos tentam. Isso acontece com as finanças. A gente está em época, novembro, semaninha de Black Friday, né? Cai propaganda de tudo quanto é lado, no e-mail, no WhatsApp, né? Na Shopee. Dá aqueles barulhinhos, né? E vem. Liquidações, as propagandas chegam, novos modelos de smartphone, né? E a gente olha para o nosso assim, pá, mas tá tão feinho, tão velhinho, né? Já está com a tela quebrada, tão obsoleto. Quando você sai para olhar um carro novo para comprar, seus olhos se enchem com aquele brilho, né? Porque até mesmo um seminovo está brilhando na revenda. Não é assim? Você não vende um carro sujo, mas você anda com um carro sujo. Aí você olha para aquele novo ou seminovo na revenda, nossa, né? Encheu os olhos, volta para casa e olha para o teu velhinho, sujo, fedorento. Passa a desejar as coisas, né? Eu quero aquilo, os nossos olhos desejam as coisas. E o que é do outro geralmente parece melhor. Isso é um mal que a gente tem. O nosso é feio, o do outro é mais bonito. A gente começa a desejar. Tem gente que viaja uma vez por ano, tira um monte de foto, só que não posta tudo ao mesmo tempo, aí vai postando ao longo do ano, né? E aí você olha para aquele perfil na internet e diz: nossa, esse cara tem a vida que eu pedi a Deus, o cara viaja o ano inteiro. Não foi a mesma viagem. Ainda fez questão de tirar fotos com roupa diferente para parecer que era
uma viagem diferente, né? Só passeio, só lugar bonito. A nossa geração está tão envolvida com o uso de redes sociais e muito disso tem a ver com os olhos. Os algoritmos já entenderam que a gente é guiado pelo que a gente vê. Com aquilo que nós queremos ver, com aquilo que a gente gosta de ver. E muitas vezes, para concorrer, a gente compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que a gente nem conhece. Acontece comigo também às vezes. E a Bíblia vai dizer que tudo isso é uma baita ilusão. Vaidade, vaidade, é tudo vaidade. Por isso, para e pensa, onde é que você tem colocado os seus olhos? O que tem cativado os teus olhos? É um dos testes de Jesus. E o terceiro teste é o teste do domínio. Quem domina, quem orienta a tua vida? Quem é que controla a tua vida? Ninguém pode servir a dois senhores. Você vai odiar um e amar o outro. Um vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Deus diz, você não pode servir a Deus ao dinheiro. Aqui aparece a ideia da idolatria, né? Todo o contexto dessa conversa de Jesus é sobre dinheiro. Sobre ganância. E o problema do dinheiro é que ele tende a competir com Deus, dentro do nosso coração. No nosso coração, o dinheiro pode querer assumir o lugar de Deus. Existe uma tentação muito grande da gente querer controlar a nossa vida. A gente faz planos, corre atrás de muitas coisas e pensa que quando tivermos conseguido juntar a quantia que nós planejamos, aí sim nós seremos felizes. Aí nós vamos ter segurança. E é uma baita bobagem. Eu não controlo a minha vida, vocês não controlam nem um segundo da vida de vocês. A vida é frágil. Muito frágil. Quando menos se espera, uma doença aparece, um acidente acontece, e toda aquela segurança que a gente achava que tinha nas mãos, desaparece como um sopro. Então Jesus quer saber quem controla a tua vida. Quem está dirigindo você por essa estrada, por essa jornada. O conselho bíblico é para a gente usar o dinheiro e servir a Deus. Mas muitas vezes a gente se percebe querendo usar Deus e servir o dinheiro. Tanto que muitas vezes as coisas que a gente pede para Deus têm a ver com o uso do dinheiro. A gente até diz para Deus, dá uma forcinha, né? Podia ajudar com essa... Não está fechando as contas do mês. Deus está dizendo, faz o caminho inverso. Eu em primeiro lugar na tua vida, e aí você vai usar o dinheiro que você tem na sua vida, que você recebeu das mãos de Deus. Eu não sei o que passou na mente e no coração de vocês, pensando nos 3 testes, mas eu não passei nos 3 testes. Ouvindo Jesus, eu não passo. Me percebo falho nos 3, com disposição de acertar, mas me pego errando feio muitas vezes. Na sequência do texto, Jesus nos dá 2 guarda-reios para nos proteger dos desastres no que diz respeito à nossa relação com Deus. São 2 atitudes para se proteger da ganância. 2 guarda-reios que Deus nos dá. E a primeira delas, a primeira atitude, é confiar no Pai que está no céu, ou no Pai que está na eternidade. Essa é a ideia de Jesus ao falar terra e céu, história e eternidade. Não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Jesus está falando de necessidades básicas. Comida, bebida, vestuário, coisa básica do dia a dia. E é claro que a gente precisa de dinheiro para suprir essas necessidades. Mas o ponto de Jesus é reconheça que Deus, o Pai, é o provedor de todas essas necessidades básicas. É Ele quem está te suprindo. Talvez a nossa geração tenha dificuldade de compreender isso porque a gente vai abrir a geladeira e normalmente ela está cheia de coisas lá dentro, que você comprou com o resultado do seu trabalho. Mas Jesus está nos desafiando a superar essa falsa sensação de que é você quem sustenta tudo isso.
Jesus está desafiando a pensar que quer seja no emprego ou no desemprego, quer na época da fartura ou no meio de uma crise, Deus está com você. Ele vai cuidar de você como um pai cuida dos seus filhos. Um bom pai. Comer, beber e vestir são necessidades básicas. E Jesus diz que a gente não precisa se preocupar demais com essas coisas. São os pagãos que correm desenfreadamente atrás dessas coisas. E quem são os pagãos? Os que não confiam em Deus. E por não confiar em Deus, vivem somente pela perspectiva da história. Só do aqui e agora, o que importa é aqui e agora. Os pagãos não conseguem olhar para as coisas da perspectiva da eternidade, porque não faz sentido a eternidade. E Jesus está nos convidando, olha, confia no Pai que está no céu e assume uma nova postura de viver. Olha para as coisas, administra as coisas com a certeza da eternidade, com os valores da eternidade. A segunda atitude para se proteger da ganância é viver para compartilhar. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu já ouvi muito desse versículo. E já ouvi muita gente dizer também que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é ir na igreja. Busque em primeiro lugar o reino de Deus é vá na igreja. Não é. Não é isso. Se você entendeu que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é ir na igreja todo final de semana, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é, não se preocupa em consumir, em possuir, em acumular, mas busca primeiro o reino que não tem a ver com a história. Um reino que tem a ver com a eternidade. Coloca os teus olhos na eternidade. Na cruz, Jesus começou um novo reino, que a Bíblia chama de uma nova criação. E a verdade é que a gente não obedece os guarda-reios que Deus colocou para nós. Ele colocou uma porção de guarda-reios, mas a gente não fica dentro deles. Já no começo, a desobediência da humanidade trouxe consequências desastrosas para toda a criação. Dificuldades, sofrimentos, ganância, gente muito rica, gente muito pobre. A morte passou a dominar a humanidade. Trevas se estenderam sobre a existência humana. Mas a Bíblia diz que a luz de Deus, em certo momento, brilhou sobre as trevas. E foi Deus quem nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do amor dele. E essa nova realidade é o que a Bíblia chama de reino de Deus. E o convite de Jesus é para a gente viver desde agora, aqui na história, sob os valores de um reino que é eterno, que extrapola a história. Valores que são diferentes do mundo que a gente vive. Esses valores são descritos, são resumidos na primeira carta a Timóteo, que a gente começou a ler, no capítulo 6. Aos que têm riquezas neste mundo, o apóstolo Paulo está escrevendo para o pastor Timóteo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas, em grande quantidade, para o nosso prazer, para a gente desfrutar disso. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Confiar, compartilhar. Duas atitudes, dois guarda-reios que Deus nos dá para viver de acordo com a vontade dele. E essa é a nossa resposta ao amor e providência de Deus na nossa vida. Confiar, no tempo bom, no tempo ruim. Compartilhar aquilo que a gente tem, seja o muito, seja o pouco. Existem dois modelos de vida. O modelo pagão, que olha só para a história, e o modelo cristão, que vive já agora os valores da eternidade. A nossa tentação é viver pelo modelo pagão. Primeiro, buscar todo o necessário para viver. Segundo, guardar, acumular.
em último caso, se sobrar, compartilhar. Esse é o modelo que pensa no aqui e agora. Mas o que Jesus está dizendo é que o modelo de vida com Ele, entendendo que nós temos um Pai que está no céu, que nos provê todo o necessário, e ainda mais do que isso, esse modelo é exatamente o contrário. O modelo é primeiro compartilhar. Depois, claro, é preciso guardar, faz parte da boa administração, e viver com aquilo que sobra depois disso. Porque nós vivemos para compartilhar. E sim, a gente guarda, é necessário para o nosso planejamento. É sabedoria de Deus para a nossa vida, é um dos guarda-reios que Deus nos dá na sua palavra, que é preciso, na época das coisas boas, guardar para a época das dificuldades. E chamado é para que com o que sobra de tudo isso, nós usamos para viver, porque a vida cristã, ela é um chamado a ser uma vida mais simples. Não uma vida de ostentação, porque a gente não é aquilo que a gente possui. Nós somos aquilo que a cruz de Cristo diz que nós somos. Filhos amados, filhos cuidados pelo Pai que está no céu. Então, para refletir e praticar hoje, eu não trouxe uma outra tela, mas olha para essa mesma tela. E avalia qual tem sido o teu modelo de vida. O modelo mais parecido com o modelo pagão, o modelo mais parecido com o modelo cristão. Se não for o modelo que Jesus te convida a ser, pensa no que é preciso fazer para ir chegando naquele patamar onde Ele nos chama a ficar.